Oi meninos, tudo bom? Estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa aula de história. E aí, topa? Vamos lá, pegue o nosso querido e lindo amigo Arari, o nosso livro de história, e vamos lá para a página 43, a unidade 2, temas 1 e 2. Bem, nessa unidade nós vamos falar sobre renascimento, certo? E uma nova visão de mundo. Isso é o tema da nossa unidade, tá ok? Bem, para iniciar o nosso tema, eu vou colocar alguns pontos principais. Elaborei até um esquema legal para vocês. Bem, o que é o Renascimento? É a primeira pergunta. Gente, o Renascimento ele é um movimento artístico, intelectual que marcou a Europa entre os séculos 14 e 16, certo? Pegue aí, acompanha no livro de vocês na página 43. Bem, a partir disso, o Renascimento, gente, ele teve grandes transformações. Que transformações foram essas? Vamos lá. Econômicas, sociais e política. Essas três são essenciais e não podemos esquecer jamais. Quais são elas? Econômicas, sociais, política. A partir disso, a gente percebe o quê? Que houve muitas mudanças. Que mudanças foram essas? As mudanças que aconteceram nesse período do Renascimento foram as mudanças da mentalidade, a sensibilidade e também a questão da linguagem e a questão da fé. Por que, professora, a fé? A fé vai se encontrar aqui no Renascimento? Sim. Por quê? Porque nós estamos saindo da Idade Média e adentrando no período da Idade Moderna. Gente, mas o que importa aqui nessa nossa unidade, falando sobre o Renascimento, é as características desse Renascimento. Bem, se eu já sei o que é o Renascimento, que ele é um movimento artístico e cultural que marcou, que marcou a Europa em pleno século 14 e 16, ótimo. Então, vamos lá. E que teve transformações econômicas, sociais e políticas, já tem um meio caminho andado. Mas um ponto principal que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Eu montei um esqueminha para que a gente não possa esquecer jamais sobre essa unidade, sobre essa característica do Renascimento. Qual foi ela, professora? Bem, lembra quando a gente brincava de dar características à pessoa? Que característica é essa? Pegava o nome da pessoa, escrevia o nome da pessoa e dava característica a ela. Tipo, Bia, a palavra que a gente vai utilizar. Bia, bonita, inteligente, amiga. Da mesmo jeito eu fiz esse esqueminha para vocês, para que a gente não possa esquecer jamais sobre essas características do Renascimento. Só que no lugar da palavra Bia, eu peguei o nome carinho. Professora, por que carinho? Porque precisamos, para entender melhor essa unidade, precisamos analisá-la com carinho. Então vamos lá. Coloquei aqui a palavra carinho, certo? Então, coloquei numa folha. E aí, nessa palavra, depois eu coloco essa folha para vocês. Nessa palavra carinho, temos a primeira letra, que é o C. Pois bem, quando a gente coloca na palavra carinho, a palavra C, aí vai aparecer a primeira característica, que é ela, classicismo. Certo? Essa é a primeira característica do Renascimento. Professora, mas é o que é isso, classicismo? O que é isso, classicismo, professora? Fala na minha língua. Bem, o classicismo é um conceito humanista e também racional. Esse conceito, gente, ele tem aspecto que vai resgatar a cultura clássica grego-romana. Essa cultura clássica grega-romana, eles vão focar em pegar aquelas características lá do povo grego, lá do povo de Roma e trazer para cá. Aquela característica
de escultura, aquela característica de literatura. Então, eles vão pegar esse ponto e trazer de volta, renascer para cá, para esse período. Então, eles resgatam a filosofia, a estética, a questão científica, muito importante. Então, a primeira característica do renascimento que a gente vai poder encontrar está na palavra carinho, que é classicismo, que é a questão o quê? Volta, o quê? Um resgate da cultura greco-romana. Bem, depois da palavra ser, a gente tem a vogal A. Então, na vogal A, o que a gente pode colocar como uma característica do renascimento? Então, na vogal A, de carinho, eu coloquei antropocentrismo. Professora, antropocentrismo, o que é isso? Mas antes de eu chegar nessa palavra antropocentrismo, vamos lá para o nosso livro. Nosso livro, na página 44, tem uma palavrinha em negrito, que tem o quê? Teocentrismo. Gente, a palavra teocentrismo quer dizer Deus no centro do universo. Deus está aqui no meio e tudo girando em torno dele. Então, no período medieval, isso que estava acontecendo. A igreja, os fiéis colocavam Deus e tudo que acontecia estava voltado para Deus. Então, o que aconteceu? No Renascimento, isso vai mudar. No Renascimento, vai acontecer coisas diferentes. E o que vai acontecer é o quê? O antropocentrismo, que é o que é isso? Vamos tirar o teocentrismo e colocar o antropocentrismo. Antro, homem. Centrismo, no centro. Então, Deus sai e vem o homem. O homem entra e tudo gira em torno do homem. Professor, explique isso melhor. Quer dizer o quê? O que quer dizer esse antropocentrismo? Vamos lá para o nosso livro. No nosso livro, na página 46, tem lá bem em destaque. Adoro o nosso livro, que ele traz tudo em destaque. Então, no antropocentrismo quer dizer assim, coloca o ser humano, quer dizer, o homem, no sentido genérico da palavra, no qual a mulher também está incluído. Então, coloca ela no centro do universo. Então, quer dizer o quê? O que é esse antropocentrismo? Quer dizer, gente, que vai substituir as coisas? Não. Quer dizer que Deus vai deixar de existir? Não. Só vai ter uma valorização do homem. O homem começa a ser valorizado. Professora, quer dizer que antes ele não era? Não quer dizer isso. Eu quero dizer que o homem, ele é responsável por suas ações. O homem, quando ele chega nesse período do antropocentrismo aqui no Renascimento, ele começa a ser responsável por suas ações. Ele faz o quê? Vamos lá, um exemplo. Um acidente de moto. No tempo do teocentrismo, eles poderíamos colocar o quê? Que Deus quis assim. Aqui, no antropocentrismo, é um pouco diferente. O que a gente vai colocar? A gente vai colocar o seguinte. Vamos utilizar a razão no antropocentrismo, que isso vai acontecer? Então, a gente coloca assim, vamos raciocinar. Será que Deus quis assim? Vamos lá. Será que quem estava guiando a moto estava com capacete? Será que ele estava com a velocidade que é colocada nas rodovias? E aí, aconteceu o acidente. Foi Deus que quis assim ou foi o homem? Então começa o homem ser responsável por suas ações. O homem ser aquela pessoa que vai colocar a sua ação em torno da humanidade. Eu vou ser responsável pelaquilo que eu faço, certo? Então, aqui no antropocentrismo também, que está no livro de vocês, ainda continuamos na página 46, ele diz o seguinte: temos ainda alguns estudiosos, temos alguns historiadores que falam assim, ou até mesmo curiosos, mas esse povo que tira Deus do centro do universo e coloca o homem, eles são ateus? Não, não é bem assim, certo? Quero colocar nas palavras do autor do nosso livro. Ele diz o seguinte:
É importante ressaltar, porém, que os humanistas não eram ateus. Olha aí como ele deixa bem claro. Então, quando ele coloca, eles não tinham essa característica de ateu. Apenas eles defendiam que a busca da verdade era por meio da investigação. A investigação aqui era importantíssimo, certo? Então, além da investigação, a reflexão e também a questão racional. Então, vamos lá. E eles defendiam também que a fé, a razão, ela deveria estar assim associada com a fé. Ela deveria estar a serviço da fé, entendeu? E não ser uma categoria livre. Então, essa razão, ela tem que estar o quê? Caminhando junto, certo? Mas, professor, e aonde é que está Deus? Gente, não é que Deus tenha sido esquecido, tá certo? Só que, nessa questão do antropocentrismo, a gente tem Deus no mundo metafísico, certo? Deus existe, ele tá lá e nos deu livre acesso para fazer, mas também eles não dá o quê? Ele vai nos dar responsabilidade pelas nossas ações. Tá certo aqui? Temos o A de quê? De classicismo e temos o C de classicismo, o A de antropocentrismo e depois, na palavra carinho, temos o quê? O R. O que é o R, professora? O R é racionalismo, certo? A palavra racionalismo, ela vai chegar com toda força aqui no período do Renascimento. Professora, o que era isso? A razão. A razão vai fazer todo sentido aqui nesse período. Gente, no livro de vocês, na página 47, traz isso claramente. A razão, ela vai trazer o quê? A partir da razão, a partir da experimentação, a partir da observação, o homem ele vai começar a buscar, certo? Explicações para a realidade. Então, a partir da experiência é que ele vai saber, isso é certo? Isso é errado? Isso eu posso? Isso eu não posso? Isso vai trazer o quê para a humanidade? Então, racionalismo aqui é de suma importância. E quando eu falo de racionalismo, falo de observação, de experimentação, vai vir um leque de possibilidade. De quem? De questões de inovações científicas e também de tecnologia. Gente, essas inovações vai vir no campo da matemática, no campo da ciência, vai aparecer bastante. E no livro de vocês, ele traz alguns autores principais, homens de grande destaque, que apareceram aqui nesse período. Quem é ele? Nicolau Copérnico, que falou da teoria geocêntrica. Temos também Kepler, que ele fala, é um astrônomo matemático, ele vai trabalhar nessa questão dos planetas. E temos o Galileu Galilei, temos também o Miguel, certo? Então, o livro de vocês, ele apresenta, além dessas questões do racionalismo aqui, desse espírito científico vindo florando com tudo no Renascimento, a ciência, a arte, a observação, a experimentação vai fazer todo o sentido aqui para o nosso conteúdo, certo? Mas vamos aí. Professora, tem mais alguma coisa? Temos. Temos o quê? Depois, na palavra carinho, temos a vogal I. Pois é, e o que é o I? O I, gente, é individualismo. Professora, individualismo? Sim. Uma outra característica importante do Renascimento é o individualismo. Gente, a valorização começa a acontecer agora. A valorização do indivíduo, do homem, como elemento de criação da realidade. Gente, esse homem, ele é criador, ele que vai criar, ele que vai transformar o meio onde ele está. Então, esse individualismo é uma característica própria do Renascimento. Professor, esse individualismo tem aquela característica lá das pessoas só pensar em si? Aqui não. Aqui eles vão pensar no todo. Esse individualismo, gente, é uma valorização
do homem. O homem começa a ser totalmente valorizado aqui, certo? Então, esse individualismo é valorizar as características principais, é valorizar o que ele tem de melhor, o que ele sabe fazer, o que ele pode transformar, certo? Então, essa característica aqui que apresenta de individualismo vai ser totalmente importante para nossa questão aqui. E essa questão de individualismo, ele vai transformar a nossa realidade, ele vai transformar a arte, certo? Ele vai transformar o nosso período. E aí a gente vem com outra palavrinha, na palavra carinho, que é a palavra N, né? Então N vem de quê? N vem de naturalismo. Outra característica importante que vai aparecer aqui no nosso período, certo? No Renascimento, essa característica é do naturalismo. A gente traz o quê? É uma busca pelos elementos da natureza de forma mais explícita. Professor, o que é isso? Gente, a valorização do ser humano, a valorização da questão natural do homem. Ah, ele é alto, baixo, magro, gordo, forte, bonito, feio, são só concepções, certo? E aqui eles vão começar a valorização disso. Professor, onde é que eu vejo isso? Na arte. Eu apresento a vocês na página 43 do livro de vocês. No livro de vocês traz aí uma pintura de Sandro, certo? Sandro, ele vai pintar o nascimento de Vênus. E nessa gravura ele tem todas as características do naturalismo, onde você vê a perfeição do corpo, onde você vê a questão da natureza, a leveza, né, de cada toque. Então é isso que começa a ser valorizado. Gente, até nesse período, eu costumo brincar dizendo que aqui as gordinhas têm vez. Por que isso? Porque nesse período eles começavam a desenhar as mulheres como elas eram. E até então, rochuchudinhas, fofinhas. Então nesse período começa assim, tão interessante, que começa a valorizar as pessoas, a sua forma física, o seu cabelo, o seu corpo, a expressão da face, a expressão do olhar, certo? Você consegue ver. Além disso, dessa pintura da página 43, você consegue ver também em outra pintura, na página 51, que é também de Sandro, a primavera. Você consegue ver aí a perfeição que ele coloca nessas gravuras quando fala de naturalismo, a questão da natureza, a questão do natural, certo? Mas vamos para outra palavrinha? Pois bem, a outra palavrinha é de extrema importância também, que é o humanismo. O humanismo vai estar no livro de vocês, na página 46. Aqui no livro de vocês, na página 46, que fala de humanismo, ele vai trazer uma característica importante. Que característica é essa? A valorizar a ciência criada pelo homem. E ele dá um valor ao pensamento humano. Certo, gente? Então começa a valorizar as formas de pensar. O humanismo, gente, o humanismo nada mais é que... Olha o que o nosso livro traz como característica do humanismo. Busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Quem é que tem essa capacidade? O ser humano, certo? Então, o humanismo é resgatar, é valorizar a ciência, é valorizar as questões criadas pelo homem. Então, começa aqui também, gente, a valorização desse pensamento. E quando eu falo na realização desse pensamento, vai aparecer pessoas de destaque, certo? Quem são essas pessoas? Vamos lá para o nosso livro. Temos Giotto, temos Filippo, temos Donatello, temos Sandro. Olha o tanto de figuras importantes. Temos Michelangelo, Rafael, esses vocês conhecem, né? Leonardo da Vinci. Então essas pessoas, elas começaram a mudar essa questão de renascimento,
certo? Essa valorização do pensamento humano foi de extrema importância. Mas eles tiveram uma ajuda de umas pessoas muito importantes. Quem foi ela? Os micênicos. Quem é esses micênicos, professora? Eles eram chamados daquelas pessoas que tinham condições financeiras. Quem eram eles? Os senhores feudais? Não, já tinha, acabado. Eram os burgueses. Aqui, os burgueses, eles começaram a financiar a arte, a financiar para poder ajudar a divulgar essa nova característica, a divulgar esse novo período onde as pessoas começavam a sair. Tinha aquele pensamento lá do período da Idade Média, muita gente morreu da peste, muita gente morreu de fome, muita gente morreu de revolta, então sai desse período e volta para cá. Então eles começaram a investir. Os micênicos, quem eram esses micênicos? Eram os burgueses. Tá lá no livro de vocês na página 50, certo? Então esses micênicos, eles foram os protetores e ao mesmo tempo patrocinadores artísticos, certo? Eles começaram a investir, eles começaram a valorização dessa arte, eles reforçaram tudo isso. E ao mesmo tempo, eles começaram a trazer a admiração dos fiéis também, que já estavam tão desacreditados, certo? Então, a partir daí, a gente tem a última letrinha de carinho, que é o quê? O O, otimismo. Essa palavra não pode faltar no Renascimento. Essa palavra não pode faltar de jeito nenhum. Por quê? Porque nesse período, gente, o entusiasmo com a nova realidade, o entusiasmo que ele tem com essa realidade moderna vai fazer toda a diferença. Essa superação das relações do passado medieval não vão mais fazer parte. Ah, professora, eles esqueceram tudo aquilo que passou, aquelas pessoas que morreram com a peste, aquelas pessoas que ficavam contaminadas. E aí, novo período. O que ficou para lá, aconteceu, mas serviu para quê? Para aprendizado. Então, esse período é o que? Renascer, começar a surgir e aprender com o que passou, aprender o que? Modificar o presente. Então, gente, isso que eu queria trazer para vocês aqui com esse período, com essas características de renascimento, tá certo? Então, vamos lá, vamos lembrar alguns pontos. Renascimento nasceu na Itália, certo? Principalmente nos centros urbanos. E as características principais do Renascimento: a quebra do teocentrismo com a chegada do antropocentrismo. E também a gente vê o quê? A valorização de quê? Das questões humanistas, de conceitos, que é o classicismo, que o livro de vocês, ele não traz isso tão claro, por isso que eu estou esclarecendo isso para vocês. Então, esse classicismo é o que? Um resgate à nova cultura clássica greco-romana, certo? E aí, o que é isso? As questões filosóficas, estéticas e científicas. E aí a gente tem o antropocentrismo, que eu já falei, a valorização do homem, o homem como autor principal dos acontecimentos e responsável por aquilo que ele faz, certo? E aí a gente começa a ver também o racionalismo, que é a questão da experimentação, a observação, a razão, saber o que é certo, o que é errado, certo? A chegada de pensadores começaram a fazer toda a diferença nesse período. Então, eles começaram a explicar esse novo período a partir da arte, explicaram de outra maneira, certo? E aí a gente tem uma questão individualismo, que é a questão da valorização do ser humano, uma característica própria desse período, valorizar o homem, certo? O homem, ele é o autor principal de tudo que pode acontecer e de tudo que aconteceu, tá certo? E aí a gente tem o naturalismo, valorizar a questão natural, a questão da natureza, o homem com todas as suas perfeições e com todas as suas falhas. E aí a gente tem também o humanismo, que é a questão que a gente já falou, que é a valorização das ciências,
criadas pelo homem e que elas vão dar um valor ao pensamento humano, que aí vai gerar aí vários escritores, vários poetas, vários artistas e que vamos começar a valorizar as formas de pensar, certo? As formas de pensamento humano. E aí não podemos esquecer o otimismo, certo? Ficou gravado? Até a próxima aula. Lembrando, nós vamos ter uns exercícios de ficção, que não podemos esquecer. Beijo, até mais.